Muito bem, começando mais um episódio do Gordão Ermitão, episódio número 17. Estamos aqui de novo no carinho, né? Porque o Rafael multitask. Ele agora, semana passada tava mal e essa semana eu tô bem. E aí eu quero fazer 50 coisas ao mesmo tempo. É o grande... Como é que fala? Como é que falava? Que as pessoas tinham uma... como é que era? Canto, cara, começa o podcast... É o grande bipolaridade. Essa semana o cara tá bem pra caramba. Então, se você tá aí, né? Chegou aqui nesse podcast do nada, você fique sabendo que esse podcast aqui faz parte de uma rede de podcasts que a gente tem. Eu e o Josué Gordão. E o nosso carro-chefe agora é o Jeff Obesos. Então, vai lá no YouTube, escreve Jeff Obesos, que você vai entender do que se trata essa bagaça, tá bom? E aí temos também o Gordões contra o Tsunami, que aí você vai ver tudo aqui no Spotify, tá? E de resto é só isso, que eu não vou ficar me estendendo muito não. Quem entendeu, entendeu já. E quem não entendeu, é que hoje eu tô acelerado. Eu vou contar pra vocês porque hoje eu tô acelerado. Mas enfim, faz lá o que você tem que fazer. Vamos já mudar o tema aqui. Muda a música aí. Não tem música hoje, tô no carro. Como é que vocês estão, hein? Eu tô bem, hein? Eu tô bem assim, né? 2 semanas já que eu tava mal, a semana inteira me arrastando, tirando as coisas que a gente tem que fazer, que é o trabalho, e agora com esse compromisso que a gente colocou assim, de fazer YouTube, podcasts, tirando isso, minha semana tem sido arrastada. Mas essa semana, por incrível que pareça, eu comecei a voltar pros trilhos, tá? Não 100%, mas comecei a fazer um exercíciozinho. Comecei a comer melhor. Parei de comer aquele chocolatinho. Sabe aquele chocolatinho? Que você vai no Combini, na loja de conveniência, e pega um chocolate. E aí já fica mal. Você come na hora. Né? Não vou nem falar. Então essa semana estamos há quantos dias aí? Hoje é quarta? Terceiro dia que estamos conseguindo fazer pelo menos um aeróbicozinho. Conseguindo fazer um aeróbico. Não consigo voltar a treinar ainda com fazer força, porque eu tô mal. Não, na verdade. Porque, pô, é uma coisa de cada vez. Calma, a gente tá voltando. E estamos voltando aí com também outras coisas aí, de estudar, de, ler um livro. Quem me segue aí no Instagram viu que eu coloquei a meta de novo lá no aplicativo que eu tenho, tá? Toda vez que eu coloco foto do aplicativo que eu tenho, é um aplicativo que você cria lá alguns afazeres que você cria lá e cria umas metas, e aí todo dia você faz, né? É um aplicativo bobo, mas toda vez que eu posto lá, vem, qual é esse aplicativo? Qual que é esse aplicativo, Rafael? Tá bom. O aplicativo chama Habit. Não, Habit Habit é coelho, né? Habit. Hábito. Em inglês, tá? Habit. Então... Nossa, espera aí que eu tô mal, hein? Calma aí. Você tá bem ou você tá mal? Tô mal do nariz. Então, você põe lá algumas tasks que você quer fazer. Tasks que você quer fazer. Difícil, hein? Falar isso. Tasks que você quer fazer. Aí eu pus lá, acordar cedo, fazer tanto tempo de exercício, comer bem, ler livro. Eu tô conseguindo ler também um livro na hora do meu almoço. Eu tô lendo aqui online mesmo, mas tô lendo. Eu tenho o livro físico e fico lendo online, mas tudo bem, no celularzito. E ver meus investimentos, tá? Como eu já falei nesse podcast, uns 3 podcasts atrás, 4, eu falei, pessoal, cuidar bem do dinheiro, tá? E eu tava meio que negligenciando isso daí, deixando para depois, fazer as contas para ver isso daí, se os investimentos estão indo bem, e blá blá blá, e fazer investimentos novos, e blá blá blá. Então eu resolvi voltar também a gastar um tempo só para isso. Então aí você coloca lá, eu quero ler 45 minutos de livro, eu quero fazer queimar 250 calorias de exercício, eu quero comer bem, blá blá blá. Aí você vai dando check lá e aí vai aumentando os dias, tá? Então por que eu bolei isso daí? Porque esse ano eu vou viajar. Esse ano eu vou viajar com a minha queridíssima esposa. Então a gente vai viajar para fora, a gente vai para Tailândia.
e vai ficar lá no hotel chique lá, e aí já viu, né? Aí vai um puta gordão na baleia, no avião, e aí não vai conseguir nem sentar do jeito que tá enorme. Então, nem sentar no avião, tá? Aí a gente vai dar esse gás aí. Faltam 130 e pouco. Aí eu também usei aplicativo, né? Eu coloquei um aplicativo de countdown no meu celular. Então todo dia ele vai mudando lá. Falta tantos dias pra sua viagem. Falta tantos dias pra sua viagem. Aí ele vai dando aquela ansiedadezinha. Falta tantos dias, você não tá fazendo direito. E aí agora a gente tá fazendo direito, tá? Fazem 3 dias que a gente tá tentando. Aí a partir da semana que vem eu vou tentar voltar com a musculação também. Porque agora eu só tô querendo voltar a queimar caloria. Queimar mais do que você queima. Eu queimo. Queimar mais do que você consome, ou pelo menos o mesmo que você consome, para não engordar. E se você queimar mais do que você consome, você vai emagrecer naturalmente, tá? Não tem outra regra, não. Então o segredo tá sendo isso, tá? Por que eu tô dislexo falando sobre isso? Por que eu comecei a falar sobre isso? Então, porque essa semana estamos bem, estamos no 3º dia. Espero que não desande daqui até lá. Agora, por exemplo, já são 4 da tarde. Eu como de manhã uma aveia com whey, tá? Aí a gente pega lá, acho que são 50 gramas de aveia e um scoop de whey lá. Uma medida de, acho que é 2, sei lá, tamanho do scoop que é. Mas dá mais ou menos 20 gramas de proteína, 26 gramas de proteína. E aí, brau pra dentro. Aí eu faço aquele mingauzito. Minha esposa deixa feito de manhã. Eu acordo e só pego o pote e vou. Só que algumas coisas eu não tô conseguindo fazer. Eu não tô conseguindo acordar cedo o suficiente para eu treinar, fazer uma caminhada, ou fazer elíptico, antes de trabalhar. Eu tô dando aquele miguezinho na hora do almoço. A gente, né? Como a gente, né? O pai pode, né? Como o pai aqui pode. Aí o pai ele sai um pouquinho mais cedo e volta um pouquinho mais tarde. Dá tempo de comer e dá tempo de ir na academia. Fazer um aeróbicozinho de uns 45 minutos, 50 minutos. A academia é 5 minutos do serviço. Daí eu ainda tomo uma ducha e volto, né? E todo mundo acha que fica assim, que esse cara foi lá e voltou com o cabelo molhado. Porque dá pra saber. Meu cabelo é uma coisa de louco, hein, gente? Meu cabelo é uma coisa de louco. Então, dá pra perceber, né, que o cabelo do cara tá completamente despenteado, ou os caras acabou de lavar, molhar. Então, o pessoal acha que fica só assim, o que o Rafael bolou aí, que ele tá com o cabelo molhado? Será que ele foi, sei lá. Aí, enfim, é isso. Aí, eu não tô conseguindo, mas eu tô fazendo na hora do almoço. E eu descobri que eu consigo pegar esse horário, mais ou menos dali das 11h30 até... das 11h30 não, das 11 até 12h40 ali. E aí 1h da tarde tem uma reunião. Então, esse das 11 até 12h40, tem 1h40, dá tempo de eu comer e fazer isso. Daí, depois que eu faço exercício, tem 2 lanches de pão integral, que eu também, minha esposa faz pra mim. Aí é um lanche, 2 lanches com frango desfiado dentro. Então são dois pão integral, são 2 pães integraus. Não, calma aí. São 2 pães. São 2 pães integraus. Não. Integrais. São 2 pães integrais que tem aí o frango desfiado dentro. Na verdade são 4 pães, porque cada sanduíche tem 2 pães integrais, tá bom? Só que aí é que eu tô bolando. Eu falei assim, eu não vou comer os 2. Na verdade não tem muita caloria, tá? Não tem muito... Tá tudo estipulado já isso daí. Daí eu não como os 2, eu como um só. Então, eu comi um. E agora às 4 e pouco, como eu já tô dando aquele miguezinho de novo e já indo embora pra casa, na verdade aqui seria o horário de eu ir treinar. De eu ir treinar musculação. Mas, calma, vamos devagar. E também o meu parceiro de treino, que é o pessoal, que é o Júnior lá da LT Corporation, pegou acho que influenza, sei lá o que é, o bicho tá mal. Aí eu tô aproveitando também essa desculpa, porque eu sou bom de dar desculpa,
Pra falar assim, quando ele voltar, então daí eu volto. Até lá eu vou só me adaptando aqui de novo na mobilidade, tá? Fiz também um treino de mobilidade. Mas, na verdade, o ideal daqui pra frente, depois quando ele voltar a treinar, é fazer isso. De manhã eu faço mobilidade e cardio, aeróbico, né? E aí, à tarde eu faço musculação com ele. Então eu vou 2 vezes na academia. Então, esse segundo pão é pra eu estar comendo agora, na real. Na real da real é pra eu estar comendo agora pra ser antes, pré-treino. Entendeu? Você entendeu ou não, bicho? Tem 2 sanduíches de pão integral. São 2 pães integrais com que ele faz um sanduíche. Por isso que são 2 que ele faz. Ele sanduíche o quê? Ele sanduíche o frango. Tem o frango, aí os pães sanduícham o frango e aí eu como. Então são 2 lanches, então eu comi um na hora do almoço e agora é a hora de eu comer o segundo, mas estou gravando esse podcast, então tem um pão aqui e eu tô morrendo de fome, mas podcast em primeiro lugar, não é verdade? E vocês, como é que vocês estão? Nossa, tá completamente, que podcast é esse, bicho? É isso daí, cara. Semana passada tivemos aí no Já Podcast, que é o podcast que eu participo lá também, tivemos aí convidados internacionais do Brasil, Luiz França e Thiaguinho Mil Grau. Conheci os caras lá no podcast também. Eu fiquei tentando render um pouquinho, até conversamos sobre isso no Gordões contra o Tsunami, mas eu tava revendo o programa lá e tava difícil. Na hora ali eu tava vendo que eu tava tentando render. Na hora eu tava tentando render. E quando eu assisti o programa eu entendi que eu tava tentando. E aí, quando você tenta, o segredo é não tentar, né? Aí quando você tenta demais, aí os 2 pontos que foram legais foi a hora que eu não tentei render tanto. Então aí que tá, né? Onde que tá o segredo da arte de fazer os outros rir, né? Que eu nem quero falar aqui. Putz, aí é muita prepotência falar. Mas a gente tem um podcast de humor, né? Então eu posso falar sobre isso. Se a gente tem Calma aí. Então, calma aí. Não, vamos parar com essa... Vamos falar a verdade? Se a gente tem um podcast de humor, eu e Josué, e eu participo nele, eu sou humorista? Não, né? Claro que não. Olha que prepotência. Mesmo porque eu não quero nem falar que eu sou isso, que eu sou um puta de um cara mal-humorado. Aí você vai falar, você é humorista onde? Claro que não, né? Mas eu tô estudando isso, estudando assim, estudando que não é que o cara tá pegando uma bolsinha indo pra escola estudar. Eu fico analisando essas coisas, entendeu? E aí eu tava analisando lá que, o cara quando é natural não tem como, né? Tipo o Luiz França. O cara pega ali na hora e ele, tipo, não gagueja, fala, né? Na hora que tá, bem quantos anos fazendo isso. Mas até no particular ali, o cara é desenrolado pra falar, meu. O cara não gagueja, o cara fala assim, fluido, entendeu? Até uma história que ele tá contando. Foi num bar depois, ele tava contando a história lá, que ele conheceu o cara que fez o Jasper e não sei o quê, porque o cara veio no Japão, o cara conhece o Japão mais do que eu, né? Aí ele tava contando pra mim essa história e a gente tava lá no carro, indo lá pro bar, e ele tava contando, eu falando, vendo o jeito que o cara conta a história, certinho, sabe? Começo, meio e fim, sem gaguejar, sem... Isso porque o cara já tava bem bêbado já, porque bêbado não, o cara bebe, não sei se ele tá bêbado, mas tava bebendo, né? Aí eu falei, será que eu tenho que começar a beber ou o cara é tão bom assim? Então, eu fiquei com várias dúvidas na minha cabeça, é aí que vocês entram, tá bom? Eu às vezes escuto o meu próprio material, o Gordões contra o Tsunami, escuto o meu Gordão Ermitão, e eu vejo que a gaguejeira atrapalha. A gaguejeira? E eu não sou cara que sou gago. Eu não sou gago. Eu tenho um cara que é gago de verdade, que ele é uma deficiência. Deficiência? Não sei. Que o cara tem. Eu acho que o meu problema é só um. É o fato... Quer dizer, eu quero a opinião de vocês, os sabentudos da internet. Pelo fato de eu ter vivido
Eu sou um cara que eu tenho 37 anos. Rafa, eu tenho 37 anos. E eu vivi até os meus 17 no Brasil. E eu vivi 20 aqui no Japão. Acho que é até mais. Acho que são 16 no Brasil e 21 aqui no Japão. Enfim. Já virou o jogo. Já é mais tempo do Japão do que do Brasil. Mas vamos botar meio a meio aí. E de uns tempos pra cá, de uns anos, quantos anos? De uns 10 anos pra cá, todos os trabalhos que eu faço é voltado para trabalhar junto com o japonês. Eu tenho que falar em japonês. Mais de 10 anos, talvez. Acho que de uns 15 anos pra cá. Então, na verdade, só os meus primeiros 5, 6 anos de Japão que foi que eu dependia que eu não dependia do japonês para viver aqui no Japão. Depois disso, foi só serviço que eu dependia da língua japonesa e foi aí que eu aprendi e foi aí que até hoje, cada dia eu aprendo mais. Então, o fato de eu gastar tanta energia querendo aprender palavras novas, uma letra nova, um kanji novo, isso, na hora que eu preciso usar, que nem agora, gravando um podcast, na hora que eu preciso usar a minha língua materna, a língua materna, fala? Língua mãe, tá vendo? Aí que a minha língua, que é o português do Brasil, já tá começando a dar um bug. Não tô falando assim de ser aquele cara que não sabe falar português. Eu conheço vários brasileiros assim que não sabe mesmo, fala meio torto, assim. Não é, eu falo bem pra caramba, muito bem até. E o meu japonês tem um sotaque do caceta. É um sotaque assim infernal. Mas na hora de eu ter que desenrolar assim, não flui, porque conforme a minha cabeça, o meu cérebro, ele vai pensando as palavras pra falar o que eu tô querendo, na hora ali ele acessa o lugar errado e aí tem um filtro a mais do que nessas pessoas. Será que a gente que é bilíngue, puta merda, hein, meu? Será que a gente que é bilíngue, a gente tem esse filtro a mais aí que o cérebro tem que fazer? Ele vai numa linha de raciocínio, aí na hora, antes dele mandar pra boca o sinal, aí ele tem que passar por mais um filtro pra saber qual língua que vai falar. Porque eu sinto que eu tenho um atraso ali, tem alguma coisa atrapalhando ali, sabe? Sabe quando você vai ligar o computador, você tá usando o computador, aí você fala assim, caramba, tá lerdo do computador, não sei o que tá acontecendo. Aí depois que você percebe que você deixou um vídeo renderizando lá e esqueceu, será que meu cérebro é sempre assim? Tipo, sempre tem um vídeo renderizando ali, então por isso que às vezes dá uma travada, e você fala assim, não, por que tá lerdo? Eu sei, eu tô clicando aqui, eu sei o que eu quero fazer, eu quero salvar esse arquivo, eu quero... E aí não tá indo, aí você vai olhar você dá um Ctrl Alt Del. Sabe o Windows, quando você dá um Ctrl Alt Del, ou senão você faz Shift Ctrl ESC, tá bom? Você dá um Ctrl Alt Del e vai no Task Manager, que é o gerenciador de tarefas. Ainda o cara sabe inglês, ainda mistura isso, ferra mais. Aí, ou você aperta Ctrl Shift ESC, que daí já abre direto o gerenciador de tarefas. Aí você olha lá assim, qual que tá comendo CPU? Aí você vê lá, o Explorer.exe, que é o Explorer, é o que roda ali toda a interface ali que você tá vendo. Aí depois tem lá, vai ter Chrome, aí vai ter lá a Steam, que tá ali no cantinho, você nem tá jogando, mas a Steam tá ali no cantinho, blá blá blá. Será que se eu der um Shift Ctrl S no meu cérebro e ver o gerenciador de tarefas e eu ver o do Luiz França, por exemplo, o meu vai ter um a mais ali? E é por isso que eu não consigo falar tão fluido assim, tá vendo? Falar a história, tipo, contar uma história, sempre tem algum assim no meio, ou é porque eu sou ruim mesmo? Por quê, hein? Mesmo porque eu escuto do Josué, e o Josué também tem um pouquinho. Ele vai falar que não, gordão, eu não tenho, não. Você tem, bicho. Eu escuto lá o seu podcast, aí às vezes você fala... Pronto, já era. Já foi, já gaguejou, já mudou a palavra, já...
é ali que é o, sabe? Que tá esse aplicativo a mais que tem que ter na cabeça da gente que viveu metade da vida aqui. O Josué nasceu aqui, cresceu muito mais que eu. Deve ser pior ainda. Mas ele é mais novo, né, meu? Então aí também tem isso. Porque é a mesma coisa que você tá querendo rodar o GTA 6, né? Num Celeron. Aí não vai rodar. Aí o Josué, por exemplo, já é um... O Josué já deve ser um... deve ser o quê? Um i7 de sexta geração. Sexta, pô. A gente tá na 12ª, mas sexta já é um i7, né, pô? De sétima geração, sexta geração. Acho que foi os primeiros que saíram. Enfim. E o meu nem era esse negócio de i5, i7. O meu era aquele Celeron, sabe? O Celeron. O Celeron 2... O 266. E aí o cara quer colocar pra rodar o GTA 6, é lógico que não vai rodar, né? É tipo isso. Porque Mas se você quiser rodar Mas se você quiser instalar, ele instala, entendeu? O programa, o jogo. Ele não vai rodar. Aí na verdade, ele, na cabeça no processamento do computador, ele tá achando que ele tá rodando, que ele tá achando que ele tá... Nossa, eu tô destruindo aqui nossa, o jogo tá rodando lisinho aqui, o programa, né? Tanto faz se for um jogo, um programa. Aí na hora que você, né? O output, que é a tela, a imagem, você vai ver, tá tudo cagado, tá tudo travando, umas puta tela verde do nada. E aí esse daí sou eu. É eu querendo contar uma história, fazer um podcast na minha cabeça. Nossa, fiz maior bem, tá lá, tá funcionando. Na hora que eu vou escutar, aí é só só isso, o dia inteiro. Então, me ajudem, pessoal. Eu falei em uns podcasts anteriores que eu tava pensando em fazer um curso de... Como é que era o nome do curso, meu? Como é que era, bicho? Curso de... Pra aprender a falar e se comunicar. Oratória. Mas, putz, eu não tô conseguindo arranjar tempo. E ainda eu cheguei a conversar com o cara, mas aí o cara também... Eu falei, como é que o cara quer dar um curso de oratória? O cara nunca vai escutar isso antes. O cara quer dar um curso de oratória? Sendo que o cara... Acho que o curso de oratória não tem nada a ver com o cara ser rápido pra responder ou não, né? Porque você manda mensagem pro cara, o cara... beleza, e aí? Não, eu faço assim. E aí, como é que vai ser? Aí você fala, então, putz, tava vendo aqui, poderia ser, tenho assim, assim, assado. Quanto que custa a sessão? A sessão custa quanto? Tanto. Tá vendo quanto? Eu falei de novo. Tanto. Aí você fala, então, putz, vê aí, como é que a gente pode fazer? Aí o cara deixa de responder você, dali 3 dias responde de novo. Aí, aí o cara quando responde, o cara quando já fica 5, 6 dias sem te responder, aí ele te responde e fala, putz, desculpa, cara, tava meio corrido aqui, mas a gente vai ver sim, vamos vendo aí. Aí você vê que o cara já perdeu a linha do raciocínio que vocês estavam querendo fechar um negócio. Aí eu fiquei, como é que o cara quer dar um curso de oratória? Sendo que o cara desse jeito. Mas acho que não tem nada a ver, né? Às vezes o cara fala bem, sabe dar o curso de oratória, mas só é enrolado mesmo, né? Ou se tá corrido pra caramba, não sei. Então meio que deu uma desistida. Se alguém quiser mandar no meu Instagram, @RafaelCode, quiser falar assim, tem um professora, tanto faz, de oratória assim, assim, assado, dá pra fazer via Skype e tal. Eu tô aceitando ajuda aí, porque eu preciso, cara. Queira ou não, a gente quer melhorar nessa parada aqui, nessa bagaça. E conversei também com o Luiz França sobre isso, sobre um curso de stand-up ou um curso de teatro, porque ele é o produtor, além dele também ser bom nisso, né, lógico. Ele é o cara que é a ponte pra trazer a galera aqui pro Japão, né? Tipo, o Whindersson veio por causa dele, veio uma galera aí por causa dele, que ele tem uma empresa que é parceiro de uma empresa aqui. Enfim, é o Zé que faz produção de shows. Aí eu falei, pô, eu não podia produzir só shows, podia proibir. Produzir um workshop num feriado aí, por exemplo, de teatro, de improviso, seria legal. Aí depois eu falei isso, ele falou, pô, legal pra caramba. Depois eu fiquei pensando, quem que vai ir, né? Tipo, vai eu só. Que a galera aqui do Japão não tá pensando nisso. A galera do Japão, eu não sei qual que é da galera do Japão, bicho.
Eu não sei, posso estar falando besteira. Mas, enfim, eu fiquei divagando sobre isso. Tinha uma coisa na ponta da língua que eu queria falar. Sabe quando tá na pontinha da língua? E aí você fala assim, vou falar isso aqui, vou estourar no podcast e agora já esqueci. É isso, cara. Às vezes eu escuto o podcast e aí eu falo, muita gaguejeira, Rafael, muita isso, muito aquilo. E a gente tá querendo fazer um negócio legal, pô. A gente tá querendo fazer que nem eu falo. Agora quando a gente já tem vários episódios, aí você pode começar a se repetir e aí falar que nem eu falei lá atrás e render, né? Mas que nem eu falei lá atrás, se vai fazer sucesso ou não vai, eu não sei. Mas que eu vou melhorar, eu vou, cara. Porque tudo que eu pego pra fazer, eu fico bom. Agora, se eu vou continuar, eu fico bom até certo ponto. Eu não vou ser medíocre, tá? Não vou ser o melhor do mundo também. Mas até ali eu consigo ir. Então tem alguns pontinhos aí que ultimamente eu tô querendo dar uma olhada. Porque até estava meio parado nessas semanas que eu tava meio mal. Até essa parte da autocrítica aí, de querer aprender um pouquinho mais pro próprio programa e pro próprio Jeff Bezos tá um pouco parado. Mas agora, essa semana eu dei uma escutada no podcast, dei uma olhada e vendo os pontos que eu posso ser um melhor comunicador ali na hora, ou até mesmo soltar uma piadinha na hora certa e fazer um entretenimento de qualidade pra galera, tá bom? É só isso que a gente quer, cara. E esse último episódio que a gente fez aí, se você não tá entendendo nada, né? Jeff Bezos, o último episódio que a gente fez com o Guizão, o primeiro episódio dessa terceira leva de que a gente fez, a gente produziu. E aí agora a gente tem a parte do game show e a gente implementou isso. Foi o primeiro vídeo, achei que ficou bem legal. Lógico que a gente já vai com um caderno de anotaçãozinha, ver o que pode ser feito. Tem bastante coisa que pode ser melhoradas. Mas, pô, ficou bem legal, é uma coisa inédita, assim, inédita não, puta, o cara lançou uma palavra, falou inédita. É uma coisa que sai do padrão do que tem por aí. E a gente já recebeu algumas mensagens, eu recebi mensagem de quem eu nem imaginava que escutava o podcast. E, inclusive, no último episódio também que eu falei que precisava de editor, recebi algumas mensagens. Então, queria agradecer aqui, pegar esses últimos minutos aqui, agradecer aí você que tá escutando, você que escuta sempre assim, sabe, quietinho e não fala nada, e dessa vez você resolveu mandar uma mensagem, ou você que nunca mandou mensagem, agradeço sempre, eu sei que a galera tá aí, porque a gente consegue ver os plays, tudo, e pedir um pouco de paciência que vai melhorar porque pra mim tá ruim, entendeu? Pra mim, eu saí um pouco do meu foco, que era fazer um podcast meio de entretenimento aqui nesse podcast também. E tá virando muito desabafo. Mas é importante também é pra isso. Então, vai melhorar você que tá aí escutando esse podcast, tá bom? Eu agradeço você tá aí, pessoal do Spotify, pessoal que mora fora também, sempre aí. E eu tô deixando sempre aberto uma caixinha aí pra vocês deixar mensagem no Spotify. E se você estiver escutando pelo YouTube, você pode deixar seu comentário aí, tá bom? Mas se você estiver à vontade, aqui no caso, esse projeto que a gente faz, que é o Gordão Ermitão, que é meu, e o Divã do Gordão, que é do Josué, esse daqui é mais assim, mais entre nós mesmo. Então, a gente não pede tanto, mas tá sempre aberto aí, fiquem à vontade. Se quiser mandar algo, comentar alguma coisa. Mas se não quiser também, não tem problema não. Agora, no Jeff Bezos e no Gordões contra o Tsunami, aí você dá uma moral. Porque lá é conteúdo mesmo que a gente quer. Aí depende de número, de algoritmo, de tudo, meu. Aí sim a gente depende disso. Agora, esses daqui... eu deixo sempre aberto lá, só tô falando mesmo porque deve ter gente que nem sabe que dá pra fazer isso. Então no Spotify tem a parte aí de caixinhas de perguntas, sei lá como é que é. Você pode deixar uma mensagem aí, e aí fica como se fosse um comentário. E é isso daí, bichão, tá bom? Era só isso. Putz, tinha uma coisa muito legal que eu
que eu ia falar sobre o assunto, cara. E me voou agora, me escapou legal, meu. Que eu ia entrar... Eu já tinha pensado em falar nesse lance de eu gaguejar e tudo mais. Porque eu fiz uma piada muito boa, assim, já era uma piada pronta. Lá no podcast com o Luiz França. E aí eu falei, pô, eu estourei, porque os caras, pô, deram risada, bateram palma. Ainda até falei, posso ser um próximo open mic, não sei o que, fiquei zoando. Aí depois, na hora que eu fui assistir pra fazer tipo um cortezinho, eu vi que eu gaguejei, cara. E aí, na hora pra mim saiu natural, e depois eu vi que eu tava gaguejando. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, deixei no Reels lá. Eu comecei a ideia, explicando a ideia que aqui no Japão, você também. Eu falei acho que 2 vezes, tipo, você também. Tipo, acho que não precisa dessa repetição. Sei lá, meu. Eu só sei que tá tudo aí. E essas coisinhas estão começando a me incomodar. Porque eu sei que dá pra melhorar. Então, tamo aí, cara. Vem melhorar comigo. 2004 é nosso. Venha ser uma pessoa melhor com o Rafael. É o recado que eu deixo pra você. Vamos todos dar as mãos, tá? Porque juntos a gente, como um só, a gente tem mais força. Então vamos comigo nessa jornada. Vai dormir. Muito obrigado por escutar esse podcast. Eu amo todos vocês.